Meus irmãos e minhas irmãs, meus amigos e minhas amigas, paz e bem para todos. É sempre bom ter esse contato com os nossos irmãos, as nossas irmãs, os nossos amigos, aqueles que amam a palavra do nosso Deus. Nós estamos observando que nestes últimos anos as pessoas têm buscado refúgio na palavra do Senhor. Há um vazio tremendo na alma dos seres humanos, há uma fome e uma sede muito grande na essência do ser humano, e este vazio é do tamanho de Deus. Só quem sacia esta fome e esta sede é a palavra do nosso Deus. Eis a razão porque devemos sempre, permanentemente, estarmos anunciando o Evangelho de Cristo, porque de alguma forma vai alimentar a alma das pessoas que entram em contato com a palavra do nosso Deus. Não há dúvida da necessidade de, por todos os meios, nós estarmos acendendo esta luz do Evangelho. É preciso que tenhamos a consciência e venhamos a assumir a nossa responsabilidade como representantes de Cristo, testemunhas de Cristo, embaixadores do reino de Deus, em levarmos as boas novas do Evangelho a quem mais precisa. E a pergunta é: quem não precisa do Evangelho? Eu digo que até mesmo aquelas pessoas que estão há muito tempo nas igrejas precisam ouvir o Evangelho. Por quê? Porque existem muitas pessoas frequentando as denominações, mas não são transformadas. E somente o Evangelho é que transforma vidas para o reino de Cristo. Existem muitos que estão conformados em fazer parte da sociedade cristã, mas precisam do novo nascimento, da transformação de vida. E somente o poderoso Evangelho de Cristo tem esse poder, essa eficácia, essa eficiência de pegar o mais vil pecador e transformá-lo em um cidadão de bem, em um cidadão celestial, aquele que faz parte da família divina, com a esperança pujante, forte, relevante de morar nas mansões celestiais. Não porque merece, não porque é bom, não porque faz caridade, mas pela graça divina, pelo perdão do nosso Deus, pela misericórdia do Senhor Jesus, que veio aqui na missão ímpar de buscar e salvar os que estavam e estão perdidos nesse mundo enganador, mundo de trevas, mundo de crueldade e maldade, em que o inimigo tem se apoderado das pessoas, na grande maioria, para se prejudicar a si mesmo diante de Deus, para prejudicar o seu semelhante e negar a fé
no poderoso nome de Cristo Jesus. O inimigo tem se apossado de muitas pessoas, principalmente das autoridades, para fazer maldade. Eu estava aqui pensando e a grande realidade é que nós estamos nos fins dos tempos. E não é só nós, os evangelistas, que afirmamos essa base, mas o próprio mundo hoje, num grande coral universal, tem dito que nós estamos nos fins dos tempos. Conversamos com as pessoas que não conhecem o Evangelho e elas afirmam, principalmente os mais idosos, que nós estamos no fim do mundo. Essa é a expressão que mais ouvimos das pessoas de experiência de vida, os mais idosos, os que já passaram por tantas coisas e que nunca viram o que está acontecendo nestes últimos anos. O que nós estamos enfrentando, não só no Brasil, mas em todo o mundo, é algo estarrecedor. Deixa qualquer cidadão inteligente de boca aberta, sem saber e nem compreender o que está acontecendo no mundo. As principais lideranças políticas, não só do nosso país, mas de outras nações, estão batendo cabeças, sem entenderem o que fazer, sem chegarem à unanimidade sobre a solução dos problemas que vêm surgindo nestes últimos dias, meses, principalmente de um ano para cá. Coisas terríveis. Descontrole. A pandemia é algo que foge do controle governamental. É uma peste tão avassaladora que atinge não só uma região de um país, de uma nação, mas é uma situação que abrange a humanidade, todo o planeta Terra. A pandemia é algo que foge do controle humano e por essa razão é que os governos não sabem o que fazer. E existem muitas distrações com relação à Igreja de Cristo. Se faz necessário que neste momento do fim, ou neste momento que antecede a volta de Cristo, a Igreja esteja apercebida no principal, que é a volta do Senhor Jesus. Mas, quando nós analisamos, ouvindo, assistindo, acompanhando os meios de comunicação, logo percebemos que há uma guerra de narrativas para tirar a atenção dos cristãos verdadeiros. Por isso que nós temos falado aqui no nosso canal que precisamos estar focados em um único e mais importante evento para a igreja, não para o mundo, mas para a igreja, que é a volta do Senhor Jesus. Não podemos tirar o foco. Existem infinitas investidas dos meios de comunicação, das mídias sociais, de todo tipo de movimento político, social, econômico, para nos distrair. Mas a igreja precisa estar num foco só, a volta de Cristo Jesus, nosso Salvador. Se você conversar com os cristãos mais antigos,
os mais experientes, pastores, líderes, aqueles da antiguidade, hoje com 70, 80, 90 anos. Converse com eles e você vai chegar à conclusão, e eles afirmam em unanimidade que nunca se viu um tempo como esse. Eu tenho mais de 30 anos no Evangelho e eu nunca vi os acontecimentos tão claros quanto agora no que diz respeito os sinais evidentes da volta de Cristo. O Senhor Jesus está voltando. E nós podemos destacar que o nosso comentário ele vai nesta direção, na direção de mostrar os fatos escatológicos previstos há quase 2000 anos passados e que estão se cumprindo agora. Por isso que eu convido a você a nós lermos mais um versículo, é o texto de 2 Tessalonicenses, do capítulo 2, versículo 1 até o versículo 12. Nós vamos comentar isso aqui que fala do período, do governo do anticristo, o homem do pecado, o homem da iniquidade. E o versículo 4 diz assim para nós: o qual se opõe e se levanta contra tudo que se chama Deus, D maiúsculo, não é Deus com D minúsculo, como deuses, falsas divindades, não. Contra Deus, ou se adora, de sorte que se assentará como Deus num templo de Deus, querendo parecer Deus. Para nós explicarmos este versículo, nós temos que ler o versículo 3, que diz assim: ninguém de maneira alguma vos engane, porque não será assim sem que antes venha a apostasia, e se manifeste o homem do pecado, o filho da perdição, o qual se opõe e se levanta contra tudo o que se chama Deus. Muito claro isso aqui. A manifestação do governo do anticristo é para lutar, vai se levantar contra Deus. Mas antes de entrar no comentário, deixa eu pedir a você mais uma vez que se inscreva no nosso canal, dê o seu like, deixe o seu comentário, ative o sininho. Você que já é inscrito, ative o sininho para receber novas notificações. Compartilhe os nossos vídeos, as nossas matérias nas suas mídias sociais, nos grupos do WhatsApp que você faz parte. Tá certo? E vamos juntos levar a boa semente do Evangelho de Cristo. Veja bem, o que tem acontecido não é ainda o governo do anticristo, mas o palco para o governo do anticristo já está se armando. Quase tudo que vem acontecendo é a estrutura, a montagem para que depois do arrebatamento da igreja, o anticristo passe a governar neste mundo. Então, se você observar a agenda globalista das principais potências econômicas, dos principais homens de poder, os mais ricos do mundo, dos governos mais potentes do mundo, tudo está convergindo para que logo mais, após o arrebatamento da igreja, o governo global, mundial,
seja instituído sobre todo o mundo. Agora, observe uma coisa. Todo o trabalho, todas as forças do governo do anticristo, juntando-se a isso, as nações que estarão em aliança com o governo do anticristo, é para se levantar contra Deus, contra tudo que representa o Deus único e verdadeiro. De forma que você pode perceber que nas nações onde os governos são comunistas, onde o sistema político é o sistema comunista, um dos pilares destes governos é o ateísmo. É tirar da vida das pessoas a fé no Deus único e verdadeiro e a fé em Cristo Jesus. Isso já está em ação em algumas nações do mundo, inclusive nações poderosas, potências econômicas mundiais. Em outros países, como o nosso, não muito distante, mas recentemente, durante anos, a montagem dessa estrutura vinha sendo paulatinamente, sendo construída essa estrutura para logo mais ser implantado o socialismo e o comunismo em nosso país. O socialismo que antecede o comunismo exerceu plenamente suas forças aqui em nossa nação, aqui em nosso país. Tivemos quase ou mais de 30 anos de governos socialistas comunistas armando esse palco. Não aconteceu ainda, e os textos que nós vamos ler daqui para frente vai mostrar isso, porque tem outra força que detém. Eu mostraria duas forças aqui muito poderosas, potentes, que detêm, que é a igreja, a permanência, a presença da igreja aqui na terra e a presença do Espírito Santo. Quando Cristo tirar a igreja, então, automaticamente vai surgir o homem do pecado, o filho da perdição. Não tem outra agenda. Isso aqui já está previsto, é permissão de Deus, não muda, pode fazer o que fazer, vai acontecer, assim como a volta de Cristo vai acontecer, que o mundo acredite ou não, que as pessoas aceitem essa mensagem ou não, a volta de Cristo é eminente. Cada profecia que se cumpre é o toque da trombeta dizendo para a igreja, nada para o mundo, para a igreja. O Senhor Jesus está voltando. É o alerta de Deus, é o aviso de Deus, é o recado de Deus, é a mensagem do Evangelho sempre e permanentemente. Então, por que eu vou mudar o meu discurso? Não. Eu tenho um compromisso de daqui para frente, eu disse isso há quase 2 anos atrás, em uma pregação na igreja aqui na nossa cidade, que o meu compromisso maior é com a pregação do Evangelho. E todo cristão verdadeiro deve assumir esse compromisso com Deus, pregar o Evangelho. Essa é a missão da igreja e de forma individual de cada um de nós. Se não exercermos esta função,
Deus vai cobrar de nós pregar o evangelho. Então o inimigo, o governo do anticristo, com todos os seus aliados e praticamente todas as nações do mundo estarão fazendo aliança com o governo do anticristo. E todas as forças do governo do anticristo e das nações aliadas a ele têm o mesmo foco: eliminar Deus, tirar Deus da vida das pessoas. Hoje, voltando aqui ao assunto do nosso país, a cultura vinha sendo de maneira expressiva e forte, sendo usada a cultura, a educação. Quem frequentou as universidades, as faculdades, sabe do que eu estou falando, que a cultura, a educação, de um modo geral, pela esquerda, vinha sendo usada para eliminar a fé cristã. Hoje, neste momento, você liga os meios de comunicação, na sua grande maioria, e o trabalho intenso, forte, permanente, quase que 24 horas por dia, dos principais meios de comunicação, televisão, jornais, revistas, é a exaltação premente da ciência em detrimento, é uma guerra, em detrimento à fé cristã. Você está sendo colocado contra a parede, o cristão verdadeiro, em crer mais na ciência do que exercer a sua fé poderosa para o cristão, no nome do Senhor Jesus, nas promessas do Evangelho, em tudo que está escrito na palavra do nosso Deus. Se você não aceita 100%, não é negócio de 80%, 70%, 90%, 99% você crê na ciência, não. Você tem que crer 100%. Se você não crê, você é considerado como negacionista. Eu prefiro ser negacionista, mas não nego a minha fé. Não nego. Pode arrancar a cabeça. Pode acontecer o que acontecer, venha o que vier. Eu não tenho outra saída. O cristão verdadeiro não tem o que fazer senão permanecer na sua fé. É a nossa fé que nos vai dar o direito de vida eterna. Quantos anos você tem ainda nesse mundo? Seja você cristão ou não, você não sabe. Você pode ter um dia, uma semana, você pode ter horas, você pode ter meses, você pode ter alguns anos. E vai comparar isso com a eternidade, e é essa fé verdadeira que não devemos negar, por motivo algum, que vai nos dar o direito à vida eterna. Sabe o que é vida eterna? É uma vida sem fim. Com quê? Com paz, tranquilidade, bem-estar, sem problemas, sem dificuldade, sem dor, sem gemido, sem lágrima, sem sofrimento, sem doença, sem enfermidade, sem morte, não terá mais morte. Então vale a pena. Então todo investimento, está aqui no texto, vou ler mais uma vez, o qual se opõe e se levanta contra tudo o que se chama Deus ou se adora. É a questão da religião. Os ataques é contra o cristianismo, a religião verdadeira. Contra Deus, contra tudo que se adora. O que é que nós temos hoje? Em vários momentos dessa pandemia, as autoridades decretando o fechamento das igrejas. Aqui no nosso estado, aqui na minha cidade, o decreto proíbe realização de cultos. O que é isso? É o governo do anticristo? Não, é uma amostra. Uma amostra, apenas uma amostra. Agora, meu irmão, minha irmã, bota uma coisa na sua cabeça.
Cristo vai voltar, vai levar a sua igreja. Depois disso, é proibido. Não terá mais cultos, não terá mais missa, não terá mais celebração. Ninguém vai poder adorar. Está aqui, olha. Tudo o que se chama Deus e que se adora. Não terá direito ninguém de adorar ao Deus único e verdadeiro, a Cristo Jesus. Acabou-se. Ponto final. Então, ou tudo ou nada é nesse momento que antecede a volta de Cristo. Vamos nos preparar, nos agarrar cada vez mais com nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, para alcançarmos essa misericórdia divina e o Senhor Jesus voltar e nos levar para si mesmo, porque depois do arrebatamento da igreja, coisas terríveis, vocês não imaginam o que o governo do anticristo vai impor contra o cidadão, contra a população. É o controle total. Vocês estão vendo agora. O empresário não tem direito a abrir a sua loja, o seu comércio. Por quê? Porque aqueles tranca-ruas, entidades, tranca-ruas, que estão como autoridades a serviço do mal, do império das trevas, do diabo com seus demônios, estão impondo o lockdown, fechamento das empresas. Você tem uma coisa que você construiu a sua vida inteira através do seu trabalho, do teu suor, e você não tem direito, hoje não tem direito, não é seu mais. São dois governos nas 3 esferas, inclusive no judiciário, que está mandando em nosso país, decretando as coisas e obrigando as pessoas a cumprirem ordens anticonstitucionais. Isso não pode acontecer, mas é um retrato, é uma amostra, é uma sombra do que vai acontecer depois do arrebatamento da igreja. Você não terá direito a nada. No comunismo é assim, você não tem direito a nada. Tudo é o Estado quem domina, através de uma elite política dominante. Ditadores que impõem, você não tem direito à liberdade, você não tem direito à propriedade privada. Essa é a dura realidade. O qual se opõe e se levanta contra tudo que se chama Deus ou se adora, de sorte que se assentará como Deus no templo de Deus, querendo parecer Deus. O que vai acontecer? Presta atenção. Será que é necessário desenhar? Não precisa. Está muito claro esse texto. Por quê? Porque praticamente todas as nações do mundo estarão agachadas, submetidas, subjugadas ao governo do anticristo, pela imposição, pela força, pela espada, pela morte, pelo medo, pelo pavor. É obrigado a cumprir as ordens governamentais. Inclusive Israel vai fazer aliança, por incrível que pareça, com o governo do anticristo. Aí ele, querendo ser Deus, querendo parecer Deus, sabe o que vai acontecer? Vai para Jerusalém. Vai para Jerusalém se assentar no templo de Deus, querendo ser Deus. Sabe o que vai acontecer? Porque do seu lado vai se levantar uma outra besta, um falso profeta, pregando que esse anticristo é Cristo, é o Messias. Para Israel, por isso que Israel vai fazer aliança, de princípio Israel vai achar que é o Messias deles, que eles ainda estão esperando. A igreja recebeu, aceitou Jesus de Nazaré como o Messias enviado por Deus. Israel não, como nação não. Como nação não. Ainda estão esperando o Messias. O que vai acontecer? O anticristo enganando até os escolhidos de Israel, vai estar lá. Vai querer, quem sabe, né?
não está escrito, mas quem sabe, estabelecer a sede do seu governo mundial em Jerusalém, querendo ser o Messias. Por isso que é chamado de anticristo, o contrário de Cristo. É um enganador que vai, através do ecumenismo, enganar até mesmo Israel, o povo escolhido de Deus, vai estar lá se assentando no templo de Jerusalém, querendo parecer Deus, querendo ser Deus. O que aconteceu na primeira rebelião, ainda nas mansões celestiais, quando Satanás tinha um outro nome, que era chamado Lucifer, anjo de luz, se rebelou nas mansões celestiais. Contra quem? Contra Deus, o Criador de todas as coisas. Queria tomar o reino de Deus, queria mandar em Deus, o Criador. A criatura querendo mandar no Criador. Não vai ser diferente quando o anticristo assumir o governo mundial. Imagina, o cara vai se achar o tal, governando sobre todos os povos, sobre todas as nações. É a encarnação. O Messias prometido, Jesus Cristo, se encarnou na pessoa bendita de Jesus de Nazaré. O anticristo, Satanás, o diabo, vai se encarnar em uma pessoa, em político poderoso. Do seu lado, um religioso, vai unir a religião e a política, e o camarada sentado lá no trono de Jerusalém, dizendo: eu sou Deus, eu sou o Cristo, eu sou o Messias, querendo parecer Deus, mandando em todo mundo. Aí é quando Israel vai romper com esse governo maldito, maligno, terrível, a mais profunda manifestação das trevas, do mal aqui na terra. E aí começa a grande perseguição. Todos esses assuntos nós vamos esclarecer durante os nossos comentários. Estamos aqui fazendo o nosso trabalho e cumprindo a nossa missão. Já para o final, pedir mais uma vez, se inscreva no nosso canal, deixe o seu like, deixe o seu comentário, ative o sininho, compartilhe os nossos vídeos, visite as nossas mídias sociais e vamos juntos fazer a obra do Senhor. Desta forma, nós agradecemos a você a sua atenção e até o próximo comentário.